Todo mártir é uma testemunha, mas aqueles cristãos que têm a sua vida consagrada ao Senhor, que vivem para a glória de Deus, eles não são necessariamente mártires, porque o martírio, segundo colocado na história da igreja, ele exige aí esse derramamento do seu próprio sangue em favor da causa do evangelho. Então, à medida que o tempo foi passando ao longo da história, principalmente Eusébio de Cesareia coloca esse ponto específico. O mártir é alguém que é aperfeiçoado, que é perseguido e, portanto, morto, e os historiadores antigos usavam esse termo, que é o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é o martírio, ou a morte de alguém que sofre uma perseguição por causa do amor a Cristo, do seu testemunho, e por causa, de repente, da sua pregação do evangelho, mas não necessariamente, né? Nem todo mártir era objetivamente um pregador público do evangelho. Existem hoje mártires cristãos? Sem dúvidas, temos muitos mártires e pessoas que talvez estão sendo martirizadas ou de repente perseguidas nesse momento. Nós precisamos lembrar de algo que Jesus disse em, de repente, umas 2, 3 passagens. E essa realidade bíblica se aplica a nós também. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: o mundo vos odeia. E assim como perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que levam a mensagem do Evangelho, portanto, odiados pelo mundo. Existem alguns lugares do mundo, reverendo Luciano e irmãos, que têm uma facilidade ou um amparo, de repente até mesmo legal, para que esses cristãos sejam perseguidos e mortos. Mas eu não tenho dúvidas alguma. Se, por exemplo, aqui no nosso país, as leis abrissem também algumas brechas, provavelmente nós estaríamos na mesma situação. Mas existem mártires modernos, sim. Todas as pessoas que morrem por amor a Jesus, por causa da vida, obra, ministério ou pregação, eles são considerados mártires. Pessoas que foram martirizadas aí nos anos 50, nos períodos de muita perseguição religiosa ali na União Soviética. Nós temos relatos de pessoas que contrabandeavam a palavra de Deus ali e que quando eram pegos, eram mortos. Isso há 50, 60 anos atrás. E não precisamos ir muito longe, mas alguns acontecimentos recentes no Irã e alguns outros países ali do Oriente Médio, inclusive na China e Índia também, nos mostram que o mundo continua odiando a Jesus, portanto os discípulos, e odiando toda a graça que o Senhor Jesus Cristo manifestou a todos nós. Eu acho que... Agora que a gente sabe, isso é bem claro, a ideia de implantar um califado do Estado Islâmico pressupõe a exclusão de toda e qualquer religião que se opõe. Então eles obviamente pregam aí e agem também em favor disso, de uma supremacia islâmica no que diz respeito àquele califado, ou seja, um estado, um lugar, uma região dominada completamente por leis, tanto civis quanto religiosas, baseadas aí nas interpretações mais duras da Sharia, ou seja, uma visão extremista islâmica mesmo, né? Então, eles têm essa política. O mártir é alguém que é perseguido e, portanto, morto pelo Estado, ou seja, ou pelo poder vigente, e há uma busca, uma perseguição do Estado em favor do indivíduo. No caso dos mártires legítimos, o que eles fazem é testemunhar Jesus, apenas isso. E como o senhor bem disse, na história, Tertuliano falou sobre isso, não ficar provocando o Estado para poder morrer e alegar ou atribuir a si, mesmo depois de morto, o título de mártir. E existem pessoas, reverendo Luciano, que eu penso que nos nossos tempos estão agindo dessa maneira, com muita falta de sabedoria, com muita falta de siso, para atribuírem a si esse título de mártir. O mártir, ele precisa ser perseguido e morto, e não alguém que, como o senhor disse, vai de peito aberto na frente das batalhas para tentar atribuir a si, para tentar morrer como herói. A gente posso citar um exemplo histórico aqui. Sim. O Getúlio Vargas foi um exemplo disso. Num contexto político específico, ele acabou tirando a sua própria vida lá no Palácio das Laranjeiras.
E ele visava exatamente isso. A frase na carta dele era essa: eu saio da vida para entrar na história. No que diz respeito ao cristianismo, esse tipo de mártir não serve. É quase como se ele tirasse a sua própria vida, quase como se fosse um suicídio por sacrifício. E isso, de forma alguma, o Senhor Jesus não se aceita e não se agrada. A pessoa provocar de graça, usar de palavras agressivas, se utilizar de meios sociais para provocar grupos que são oposições até ao cristianismo, só para poder ser atacado e se passar de vítima no meio cristão. Isso não é saudável. Não é esse tipo de testemunha que o professor Felipe citou aqui em Atos 8. Não é esse tipo de testemunha que o Senhor Jesus espera que nós sejamos. Mas o tipo de testemunha que ele espera que nós sejamos são homens e mulheres que vivam a verdade do Evangelho, que tem uma vida de oração, que tem uma obra alinhada aí a toda a graça que Deus tem derramado sobre nós. É esse tipo de mártir. E que, portanto, o Estado ou o poder vigente vai atrás. E não, olha, me mata aqui para eu virar um mártir também. O próprio Jesus Cristo, quando ele opta em algumas ocasiões específicas do ministério dele, ele diz: olha, eu vou me retirar porque não é chegada ainda a minha hora. Paulo faz isso também em Atos capítulo 16, 17, quando ele foge de Tessalônica para Bereia, depois de Bereia para Atenas, Atos 17. Só que quando a gente percebe o momento da morte dele em 2 Timóteo 4, a gente vê ali uma paz que excede todo entendimento. Sereno. Ele diz: olha, quanto a mim, eu já estou sendo derramado por libação. O momento da minha partida está próximo. Ou seja, o martírio foi uma consequência, como o professor Felipe disse aqui, e não um voluntariado. O apóstolo Paulo escapou nessas duas ocasiões que eu disse, mas quando ele estava lá para ser martirizado, a gente percebe uma graça na vida dele, de uma convicção de um homem que sabe que a sua vida está prestes a ser ceifada, mas que a glória celestial o espera, porque foi morto por amor ao nome e à causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua testemunhando, que é o que ele sempre fez. A diferença é que agora, como ele mesmo diz, olha, eu estou preso, mas o evangelho está solto. Ele continua testemunhando numa prisão da mesma forma como ele testemunhou fora da prisão. O Martinho Lutero fixa as 95 teses ali na porta da Catedral de Wittenberg. Ele conseguiu, guardado pelo Senhor, não ser martirizado como o seu antecessor John Huss. Sim. E esses antecessores, como o professor Felipe disse, visavam aí essa purificação, visavam aí limpar e retornar as doutrinas bíblicas lá da igreja primitiva. E o Lutero veio e aí a gente já sabe o restante da história. Não morreu por causa da defesa da sua fé. Perfeito. Não que não tiveram vontade de matar ele, né, Mas muita vontade. Inclusive, muita vontade. Ele fugiu, né? Depois de diferença do perseguido por Marte. Perseguido por Marte. O Martinho Lutero, eu sempre costumo dizer que a Reforma Protestante foi um movimento religioso, mas também político-social. O Martinho Lutero contou, primeiro, com a graça do Senhor, que o preservou, que o iluminou, que o guardou, mas ele também teve o apoio de algumas pessoas ali na Alemanha que tinham também um interesse em que a reforma fosse executada. Então, o Martinho Lutero não foi martirizado, ele foi perseguido, foi excomungado da Igreja Católica Romana, mas não foi perseguido. O Policarpo de Esmirna, para quem não sabe, ele foi bispo da Igreja de Esmirna, aquela uma das sete do Apocalipse. Discípulo de João. Discípulo do apóstolo João, que foi o discípulo que morreu de causas naturais, teria morrido de causas naturais. O Policarpo de Esmirna foi assim, um pregador, foi um homem de Deus, e ele foi martirizado aos 86 anos. E no momento do martírio, ele morreu queimado, deram a ele a oportunidade de negar Jesus. E quando deram a ele essa oportunidade, ele falou: olha, eu sirvo a Jesus há 86 anos, ele nunca me fez mal, porque haveria eu de negar ele agora? E ele então foi aperfeiçoado, foi morto e provavelmente disse mais algumas palavras ali, e foi queimado, martirizado, e a história dele ficou para nós, tanto é que 2000 e tantos anos depois dele a gente está citando. Por que o Bonhoeffer, ele certamente foi um mártir? Porque quando a gente olha lá para o primeiro, segundo, terceiro, até o quarto século,
o motivo pelo qual os cristãos eram perseguidos é porque os imperadores romanos atribuíam a si o título de deuses. E assim como aconteceu em Daniel, e eles requeriam a adoração dos cristãos. Sim. Então, toda essa história de bajulação e adoração de homens, que é exatamente o que acontecia na Alemanha nazista, o Bonhoeffer se levantou contra essa ideia dessa atribuição do Führer como se fosse um deus ou uma semidivindade, e ele se recusou a fazer isso e por isso ele foi perseguido. Então, o martírio dele teve um viés religioso, obviamente. Como o professor Felipe disse, ele legitimamente se levantou contra todos os abusos políticos e sociais que estavam acontecendo na Alemanha. Eu penso que, obviamente, a gente não está vivendo naquele tempo, mas um cristão verdadeiro, genuíno, que não se opusesse a esse regime, ele estaria em falha diante do Senhor. Ou que apoiasse esse regime, estaria em falha diante do Senhor. Então, o Bonhoeffer certamente foi um mártir. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, precisamos da piedade. E a gente precisa, vou usar uma frase de Paulo, a gente precisa pensar nas coisas do alto. Sim. Porque enquanto os nossos pés estiverem pisando e, consequentemente, o nosso coração curvado às coisas desse mundo, a gente jamais vai estar preparado para morrer pela causa de Cristo. Então, eu acredito que toda essa história de martírio que a gente viu hoje no podcast tem a nos ensinar é justamente isso. Nós devemos buscar mais as coisas do alto, ou como nós fomos ensinados por Jesus Cristo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. A gente não consegue negar a nós mesmos mais. Como o professor disse, nem o domingo de manhã a gente consegue negar mais, a gente não consegue negar o descanso para o domingo de manhã. Então nós precisamos buscar mais ao Senhor e pedir essa graça, não para que Ele nos ajude a sermos mártires, não, mas para que Ele nos ajude a sermos testemunhas verdadeiras do Senhor, se acontecer alguma coisa. Mesmo em face da morte. Mesmo em face da morte, exatamente.